né? O centro comercial está aqui. Eu tenho um acordo feito com empresas de vários países, lançador 1, 2, 3, então tem um portfólio de lançadores. A partir desse momento, eu posso fazer contrato com empresas, clientes que queiram lançar satélites a partir do centro, e então eles me pagam, parte desse recurso vai para pagar o lançador, parte é para percentual do programa espacial, percentual lá do desenvolvimento da região. Onde entra o acordo de salvaguardas? Entra ali. Então, no momento, a gente está fazendo esse acordo com os Estados Unidos, que tem 80% dos lançadores e satélites têm sistemas americanos. Então, isso aqui é importante a gente fazer primeiro. Possivelmente, a gente vai fazer acordo semelhante com, sei lá, Japão, Alemanha, outros países que tenham tecnologias embarcadas também. O acordo de salvaguardas tecnológicas, como foi ontem conceituado num debate lá na comissão, lá no Comando da Aeronáutica, ele é um arcabouço, ele não especifica, ele não traz detalhes sobre aspectos que geram alguma inquietação. As inquietações derivam e são legítimas de vários pontos. Primeiro, infelizmente, é preciso dizer, da postura diplomática de nosso país na relação com os Estados Unidos, que tem sido marcada muito mais por um discurso de subalternidade, para ser bem econômico no conceito, do que exatamente na defesa de uma postura autônoma, de uma postura soberana do nosso país. Nós temos ainda hoje passivos graves lá em Alcântara. Nós não podemos pensar em dar um passo adiante sem resolver as questões do passado. As questões do passado precisam também ser postas na pauta e são questões que estão sob responsabilidade administrativa do governo federal e que têm que ser colocadas nesse momento, porque se é uma janela de oportunidades para o Brasil no mundo aeroespacial e nesse negócio, ele tem que ser também uma janela de oportunidades para sanarmos passivos legais, passivos sociais, passivos jurídicos com as comunidades de Alcântara, especialmente com as comunidades quilombolas de Alcântara. Uma vez que seja aprovado esse acordo de salvaguardas, que é completamente positivo, ele não é impositivo, ele não coloca nada, simplesmente é uma autorização para que nós possamos viabilizar o centro. Uma vez que a gente tem essa possibilidade, aí a gente vai discutir prazos, metas. Como eu falei, as questões do passado têm que ser tratadas no momento certo. Para a gente não misturar as coisas e não tornar o processo convolutivo e aí ficar 20 anos arrastando uma coisa. A gente tem que resolver logo isso, entendeu? Uma vez assinado, uma vez aprovado isso, vamos sentar, vamos conversar como fazer isso aí em cada detalhe, esse planejamento, conversar. Eu gosto de conversar. É importante para o Brasil, é importante para a comunidade, é importante para Alcântara, é importante para o Estado. Então, vamos conversar sobre isso. Se a gente decidir, olha, não dá, Alcântara não funciona, a gente está atrapalhando muito, tem outros lugares, vamos fazer, mas vamos pensar no Brasil. Eu sei que tem deputados e deputadas de várias localidades do país, a gente tem que sempre pensar nisso, assim. É porque na sua explanação, que durou aí uns 40 minutos, em nenhum momento o senhor mencionou os quilombolas. Haverá expansão na área atualmente utilizada pelo CLA? Essa é a primeira pergunta, que é a pergunta que mais inquieta todas as comunidades, é quais são as compensações concretas que essas comunidades vão ter diante da perspectiva que se abre com esse acordo, uma vez ele aprovado aqui na Câmara Federal. Que compensações são essas? Para as comunidades, para o município, para o Estado? O que é que nós vamos ganhar efetivamente? A pergunta, haverá expansão da área? Não, a área estabelecida do centro é aquela área estabelecida do centro e câmbio, não tem a questão de expansão. Né? Então, haverá expansão da área desde aquela disponibilizada na implantação? Não, continua a mesma coisa. Com relação a compensações, mesma coisa. Quem vai definir somos nós lá, o grupo de trabalho, que a gente vai definir isso. Né? Uma vez que a gente tem esse acordo aprovado, a gente tem uma base sólida onde a gente possa construir. Aí a gente vai, vamos lá, vamos sentar, vamos ver como é que são essas compensações, o que precisa ser feito realmente. Então, mas precisa ter a base é ter o acordo. O artigo 3º, no parágrafo B, ele proíbe a cooperação com países que não sejam membros do regime de controle de tecnologia de mísseis, ou seja, com MTCR. Há países como a China que não são membros do MTCR,
mas com os quais nós temos, desde 1988, um acordo bilateral importantíssimo de cooperação na área espacial, que é o desenvolvimento e o lançamento de satélites sino-brasileiros de recursos terrestres. Então, a China ficaria excluída por conta dessa proibição de cooperar com países que não sejam membros. Ainda no artigo 3º, aí, no parágrafo A, nós temos uma possibilidade de os Estados Unidos praticar um veto político unilateral dos lançamentos. Isso, evidentemente, não tem nenhuma relação com resguardo de tecnologia norte-americana. Ainda, sobre o artigo 3º, retomando uma questão que, para mim, não ficou clara na sua explicação, para um problema já levantado pela deputada Samia Bonfim, que é a proibição de usar o dinheiro dos lançamentos no desenvolvimento de veículos lançadores. Isso é o artigo 3º, parágrafo E. Eu, apesar de o senhor dizer que isso não tem muita importância, mas então, já que não tem importância, vamos tirar daí. Foi isso que falou. No artigo 3, item A aqui, essa relação de que os países que podem operar, isso aí acho que é junto também, né, devem ser tratados, vamos dizer, previamente tem que ser concordados. Por que isso? Porque existe a exposição de tecnologia próxima, vamos dizer. Países que não são signatários do MCTR, né, tipo assim, eles podem, sim, participar. Se olhar nesse artigo B, aliás, no artigo 3, no item 1B, no final, a última frasezinha do final diz lá, exceto se de outro modo acordado entre as partes. Então, a gente, artigo 3, item B, página 30, né? Ele diz o seguinte, tudo bem, não pode... Se o país não é do MCTR, ele, inclusive, me interessa essa última frase aí, porque eu não quero ficar restrito a 34 países.